Alta, todo mundo junto. Romanos 6, versículo 16. Lê aí. Tá frio aqui, por isso eu vou tirar o talite. Estão tocando aí. Graças a Deus. Todos acharam? Não? Quem não achou? Romanos 6,16, meu Deus. Pois é, tem que saber de cor. Já, pela idade já era para saber de cor. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vou contar de 1 até 3 e a gente começa a ler. 1, 2, 3. Romanos 8. Ouviram? Por isso, hoje eu quero começar com a palavra obedecer. Porque a quem você obedece, esse se torna senhor da sua vida. Se você obedece o pecado, você já sabe quem é o senhor da sua vida. E se você obedece a Deus, a justiça, você já sabe quem é o seu senhor. Então, hoje eu quero começar com essa palavra obedecer na Parashá Beha'aloterá, não é? Quando subires, é a 36ª porção semanal. Essa Parashá vai de Números 8:1 a 12:16, a Haftará é Zacarias, que você leu em casa, 2:10 a 4:7, e a porção do Berit Hadashá é Lucas, que nós comentamos ontem, 15:1 a 16:31, amém? Quem veio ontem ouviu sobre Lucas 15, que Yeshua fala da parábola das ovelhas, né? E não é à toa que ele fala isso, amém? Então vamos começar com a palavra obedecer. E obedecer significa o quê, meu irmão? Significa submeter-se à vontade de alguém, amém? Difícil, né? A carne do homem, o homem está tão envolvido no pecado que tem dificuldade de obedecer. Por isso tem aqueles que são rebeldes. Amém? Não é? Você é rebelde? Amém, glória a Deus. Então, Israel foi escravo do Egito por muitos anos, 430 anos, mais ou menos, né? Alguém diz que é menos, outros dizem que é mais. Mas essa não é a nossa discussão, né? Aprendeu a submeter-se à vontade de seu algoz por meio da força e da violência, não é? Porque se Israel não obedecesse lá o egípcio, o que eles faziam? Batiam neles e obrigavam eles a fazer a vontade deles. Então Israel aprendeu a obedecer por meio da força e da violência. Porém, Deus visita Israel, liberta Israel da sua escravidão no Egito e livre os leva para o deserto do Sinai. Deus é interessante, né? Primeiro Deus liberta. Deus libertou Israel. Pegou Israel, isolou Israel lá no Monte Sinai. Gente, Israel ficou acampado no Monte Sinai coisa de 2 anos. Às vezes a gente não sabe disso, né? Ficou muito tempo, Deus ensinou muita coisa a Israel. E dentre essas coisas, Deus ensinou a obedecer. Mas Israel não sabia obedecer? Sabia, mas por força e violência. Isso não é de Deus. Amém? Então, Deus ali no Sinai, acampado, com Israel acampado no pé do monte lá Sinai, Deus revela sua lei a Israel por intermédio de Moisés e também por intermédio de Moisés manda Israel construir o tabernáculo. Todos nós aqui conhecemos isso, não é verdade? Nós sabemos do tabernáculo, não precisamos falar sobre ele. E logo depois que Israel monta todo o tabernáculo, presta atenção no que vai acontecer em Números 9, de 15 a 16. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isso é, a própria tenda do testemunho.
e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Ou seja, de dia era uma fumaça, não é? Algumas traduções dizem um fumo, não é? Uma nuvem. E de noite era uma aparência de fogo que ficava sobre o tabernáculo. Deus sai da sua glória do Monte Sinai e assenta a sua glória, a sua Shekinah, no tabernáculo, porque o homem expulsou Deus da terra. Então, quando Deus acampa Israel ali no Monte Sinai, a glória de Deus desce do céu até o Monte Sinai, e do Monte Sinai até o tabernáculo. É onde Deus quer habitar, no meio do seu povo. Amém? Então Deus aí sai do Monte Sinai e assenta sua glória, sua Shekinah, sua presença revelada no tabernáculo. Era o próprio Deus revelado ali no monte e depois no tabernáculo. De dia numa coluna de fumaça como uma nuvem e de noite uma coluna de fogo. Exatamente como está escrito lá em Êxodo 13, de 21 a 22. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Inclusive, o levita, não sei se vocês conhecem, Asaf, conhece? Que viveu sob o reinado de Davi e Salomão, séculos depois, lembrou Israel destes tempos, no Salmo 78, 14. Também os guiou de dia por uma nuvem, e à noite toda por um clarão de fogo. Amém? Primeiro, Deus quer guiar Israel pelo caminho. Deus não quer que Israel ande pelo seu próprio caminho, viu, meu irmão? Deus não quer que você ande pelo seu próprio caminho, porque às vezes você escolhe o caminho e o caminho está errado. A palavra de Deus diz que existe um caminho, e Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem aquela história de todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira maligna. Então Deus, a primeira coisa que vai fazer é ensinar Israel a andar no seu caminho. Por isso que ele fala para Josué: não ande nem para a direita, nem para a esquerda. Siga o caminho. E não é diferente conosco hoje. Você não pode nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que seguir o caminho da verdade. Amém? Só existem dois caminhos. O caminho da perdição, que é largo, espaçoso, belíssimo, muitos passam por ele. E existe o caminho da salvação, estreito, apertado e difícil, e passa um a um. Enquanto no caminho da perdição passa muita gente, no caminho da salvação ela vai um, e é estreito e difícil. E no fim tem uma porta estreita. Amém, meu irmão? Agora, no caminho da perdição, ele é largo, espaçoso, e muitos são os que passam por ele. Então Deus primeiro quer ensinar o que, Israel? Quer ensinar que deve seguir o seu caminho. E qual é? O que Deus coloca para Israel seguir? Sua Shekinah, né? Sua presença. Olha para a minha presença e segue-me. É isso que Deus está ensinando a Israel. Primeiro, Deus quer guiar Israel pelo caminho por meio de sua Shekinah, pois está escrito lá no Salmo 37, de 5 a 6, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, e ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como meio-dia. Meio-dia é a hora mais clara do dia. Então Deus, ele vai te conduzir. Você precisa esperar em Deus para que ele te mostre o caminho, que muitas vezes você fica ansioso e você escolhe o seu próprio caminho, não é verdade? E aí lá na frente se dá mal.
Aí fala, mas eu estou servindo a Deus. Não, você está servindo a você mesmo e seguindo o seu próprio caminho, porque Deus tem o seu caminho, não é verdade? Não é qualquer caminho. Deus quer que você espere nele para que ele conduza você no caminho certo. Amém? Também quer ensiná-los o quê? A obediência. Não mais por força, nem por violência, como Israel aprendeu no Egito, mas por meio de sua presença, pelo seu Espírito, da maneira como o anjo falou a Zorobabel, lembra lá em Zacarias 4:6? Ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder ou violência, não é? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer que você aprenda obediência, não mais como você aprendeu no pecado, onde você fazia tudo porque mandavam, ou porque todo mundo fazia igual, você fazia também. Isso é por força, mas Deus quer que você obedeça pelo Espírito dele, por vontade própria, compreendendo que ele é Senhor da sua vida e sabe todas as coisas. E você nada sabe. Você só sabe aquilo que tu está enxergando, não é verdade? Mas tu não sabe o que vai acontecer amanhã, eu também não sei. Não é verdade? Talvez a gente não saiba nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E às vezes teu coração está apertado, apertado, apertado. Aí você começa a ficar ansioso, ansioso. Quem que gosta que você fique ansioso? O diabo. O diabo gosta da ansiedade humana. Ele se alimenta disso. Então Deus começa a ensinar Israel a obediência. Veja em Números 9:17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. O que Deus está ensinando? Só sai quando eu saio. Só acampa quando eu... Deus começa a ensinar ao coração daquele povo que tinha aprendido obediência por força e por violência, agora a obediência por amor. A obediência pelo Espírito de Deus. Gente, é muito difícil para alguém aprender isso, não é? Você aprendeu a obedecer por força. Todos nós aqui aprendemos a obedecer o pecado, foi ou não foi? Todos nós éramos pecadores, então a gente fazia aquilo que nós aprendemos do grupo que nós vivíamos. É ou não é? Se o grupo que a gente andava fumava, nós queríamos o quê? Fumar para agradar todo mundo. Então é por força. Aí tu metia aquele cigarro na boca, aí todo mundo batia a palma para você, aí você se sentia o quê? Acolhido. Isso é por força. Porque ninguém aceita naquele grupo você se você não fumar um baseado, se você não cheirar cocaína, se você não se prostituir. Então você não é aceito naquele grupo e você se sente rejeitado e o diabo quer que você se sinta rejeitado para que você aceite aquilo que ele está determinando dentro daquele grupo. É ou não é? E para ser tirado disso, tem que aprender a obediência por amor, pelo Espírito de Deus. Como Deus está ensinando a Israel, olha, quando a minha Shekinah pousar, vocês têm que ficar acampados. Mas, Senhor, quantos dias? Não lhe interessa. Interessa? Deus não falou, eu vou ficar aqui 2 dias, gente. Eu vou ficar aqui meia hora, gente. Eu vou ficar aqui 1 ano, gente. Só no Sinai foram 2 anos. Ó, teve que ficar lá. Imagina os ansiosos, os balançador de perna. Pois é. Ó, o que Deus fazia? Ó, vamos sair? A Shekinah levantava.
E era desmontado tudo em ordem. Rafael, mas vamos embora. Não, 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 não. Cada tribo na sua vez, na sua posição, debaixo da sua bandeira. Meu irmão, Israel não estava acostumado com isso não, e você também não está, eu também não estou, mas Deus se agrada de obediência e de ordem. Deus é um Deus de ordem. O diabo é um Deus de bagunça, de confusão, de ansiedade. Deus é um Deus de paz, de obediência, de ordem. Então, meu irmão, o ensino é quando a Shekinah de Deus se levantar do tabernáculo, o povo levanta acampamento e segue ordenadamente a presença de Deus, até que a Shekinah de Deus parava sobre o tabernáculo. Que dia que vai acontecer isso? Deus está lá caminhando com eles. O dia que a Shekinah parava, eles montavam primeiro o tabernáculo, a Shekinah assentava, montava-se o acampamento ordenadamente em torno do tabernáculo, e aí a Shekinah estava ali. Um dia depois, levantava, tinha que desmontar tudo, tinha que dobrar tudo, tinha que ordenadamente sair. Gente, nós estamos acostumados a isso? Mas precisamos. Deus é um Deus de obediência, é um Deus de ordem. Você vai notar que o diabo é um Deus, né, da terra, de bagunça, desordeiro, pode tudo, vale tudo. Ele gosta dessa bagunça. Nosso Deus não. É um Deus de ordem. É um Deus de paz. Então Deus precisa ensinar Israel essas coisas, porque Israel estava sendo arrancado do Egito e aprendeu a apanhar, obedecer porque apanha. Obedecer porque é obrigado. Por isso tem gente que fala assim, eu tenho que guardar Shabat. Não, você não tem. Porque com Deus não é eu tenho, é eu vou porque sei a quem eu tenho servido. É diferente, é ou não é? Eu sou obrigado. Se Deus quisesse obrigar a gente, todos nós, na terra inteira, estava guardando Shabat, se Ele quisesse obrigar. Mas não é por obrigação, é pelo Espírito de Deus. Ele não falou isso? Não por violência nem por força, mas pelo meu Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Então, o ensino é, quando o Shekinah de Deus se levantar do tabernáculo, o povo levanta acampamento e segue a presença de Deus, até que a Shekinah do Senhor ficava parada no tabernáculo, Israel ficava acampado. Veja em Números 9:18. A ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e a ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. Imagina o povo ansioso. Vambora, vambora. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Imagina, Deus não está nem aí para o ansioso. Amém, meu irmão? Quem tem ansiedade precisa de cura. Amém? Deus está ensinando claramente a Israel que o libertou do Egito, da escravidão, para andar segundo sua vontade e obedecê-lo. É necessário obedecer a Deus. E muita gente não entende isso, às vezes está dentro da igreja e não entende isso. Às vezes as pessoas estão querendo fazer de Deus o fazedor das suas vontades. E isso não é bíblico. Deus não é o fazedor da minha vontade. Eu é que tenho que fazer a vontade de Deus. Não Deus fazer a minha vontade. Se Deus me der isso, eu sirvo a Deus. Já perdeu, meu irmão. Diante de Deus, tu já perdeu. Já era para você. Porque Deus não trabalha dessa maneira. Deus é Senhor. Deus não precisa de ninguém.
A vida veio existir nas mãos de Deus, e se nós estamos vivos, é porque Ele se agradou em permitir que nós venhamos a viver. Então quem tem que servir a Deus somos nós, não Deus servir a nós. Tem gente que vem para a igreja no intuito de Deus fazer tudo para ela. Vem porque quer uma porta de emprego, vem porque quer um carro novo, uma casa nova, um marido, uma mulher, uma esposa. Muitos estão assim. Mas Deus não é fazedor da sua vontade. Nós é que temos que fazer a vontade de Deus. Ora, se eu faço a vontade de Deus, aí Ele estabelece o desejo do meu coração, se for lícito, obviamente. Porque eu não posso falar, Senhor, mata o fulano, e Deus vai matar. Não é verdade? Porque Deus é um Deus justo. E se aquilo que eu estou no meu coração é lícito, Ele faz. Mas desde que eu obedeça. E quantos dentro da igreja não entendem isso? Quantos dentro da igreja estão vindo do mundo, igualzinho como agiam no mundo, estão agindo dentro da igreja com Deus. E não é assim. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus que cumpre a vontade da carne, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Deus quer acabar com a carne e com o sangue. E muitos de nós entram na igreja e ficam lá. Jejua aí, irmão, para você ter um marido, uma esposa. Jejua aí para você ter um emprego novo, um salário maior. Senhor, se tu me der um salário maior, eu vou te dar tanto. E às vezes até esquece disso, larga para lá. E a palavra de Deus diz que Deus não se agrada de tolo. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, Deus está ensinando claramente a Israel que o libertou sim da escravidão do Egito, mas para andar segundo a vontade dele e obedecê-lo. Deus gosta de pessoas obedientes. Eu não sei se vocês passaram por essa experiência. Quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu tinha vontade de acontecer coisa na minha vida para ver se eu ia obedecer os mandamentos do Senhor. Passou por isso? Não? Só você? Só eu? Eu passei por isso sim, gente. Isso é de Deus, é o Espírito de Deus em nós. Ele nos leva a obedecer a Deus. E não pessoas desobediência, de cerviz duras. É isso que Deus chama. Vós tendes a cerviz duras. São pessoas desobedientes. Leem e não obedecem nada. São cerviz dura. Inclusive até o sacrifício de animal, que foi estabelecido por Deus na lei, sem obediência, não tem valor para Deus, como Deus falou com o rei Saul, por intermédio do profeta Samuel. Veja em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Olha aí, ó. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Então, acima de sacrifício tem obediência. E aí você vai se assustar com o que eu vou falar. Não adianta o sacrifício de Yeshua se você não obedece a palavra de Deus. Yeshua morreu para salvar aqueles que hão de obedecer, não aos desobedientes. Porque a obediência está acima do sacrifício. Então, se Yeshua sacrificou, morreu por mim e eu não obedeço, de nada adianta. Deu para entender? Até o tempo que Israel ficaria acampado em um lugar, era Deus e não os homens que decidiam. Se era um mês, se era 2 dias, ou se era um dia só. Era decidido por quem? Por Deus. Números 9, 19. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não podia sair. Será que tinha lá os ansiosos? Moisés aí, Moisés, qual é? Vai ficar aí até quando?
Estamos cansados de ficar parado aqui. Será que tinha, gente? Como tem dentro da igreja, né? Gente, vamos fazer isso, vamos fazer. Sabe aqueles ativistas? Cuidado com ativista. Porque Deus não obedece homem. Não tem quem possa mandar em Deus. É um homem que tem que obedecer. Você pode imaginar os ansiosos, eles tinham que aprender a aquietar suas almas e esperar. Meu irmão ansioso tem dificuldade, não tem? Até para ficar sentado. Quem já viu gente balançando perna? Isso é ansiedade. É uma característica, gente, pode ter certeza. Quantas pessoas, às vezes você vai em banco ou em algum lugar que tem muita gente sentada, o cara está lá fumando e balançando perna, isso é ansiedade. Você balança a perninha? Hein? Fica aí, ó. Meu Deus. Você está ansioso? Não estou. Não é assim que a gente faz? Pois é. Coitado dos ansiosos, eles tinham que aprender a aquietar suas almas e esperar, até Deus ordenar a saída. Por que Deus não revelava? Vou sair dia tal. Por quê? Porque Deus quer a minha obediência. Não importa se Deus vai ficar 10 dias ou 2. O que importa é que eu aprenda a obedecer a Deus. É por isso que Deus fala assim, mesmo que tu andares no vale da sombra da morte, eu estarei contigo, porque você é obediente. Mesmo que a situação da sua vida esteja horrorosa, mas se você obedece, Ele te livra, porque Ele é que é Senhor, não somos nós. E às vezes a gente tem dificuldade de entender que o Senhor é Ele, e que Ele não está no céu para cumprir a minha vontade. Eu que estou na terra para fazer a vontade dele. É diferente. E às vezes a gente é ensinado, às vezes dentro da igreja, que Deus tem que fazer coisa para mim. Deus não tem que fazer. Gente, vou dizer uma coisa para você. Se Deus não se revela ao homem, nós estaríamos como? Didinho, né? Perdidinho. Eu falei, se a gente não tivesse a palavra de Deus, a gente tinha o quê? Filosofia humana, meu irmão. Cada um de nós escolheu uma filosofia segundo era agradável para mim e para você, e nós nunca chegaríamos à verdade. Uns iam escolher filosofia grega, outros iam escolher filosofia romana, outros iam escolher filosofia desses filósofos modernos. Cada um escolheu uma coisa, mas todos nós estaríamos perdidos e seríamos condenados. Todo esse tipo de bagunça aí, a gente ia se envolver. A gente não se envolve porque Deus teve e revelou a sua palavra. Então hoje, você levanta de manhã e fala, Senhor, em nome de Yeshua, tem misericórdia de mim. Hoje você fala isso. Mas quando você está no pecado, você falava? Você acordava de manhã e falava, hoje eu vou me dar bem, tchaco, né? Hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nem pensava em Deus. Hoje nós pensamos por causa da sua palavra. E nós temos que dar graças ao Senhor por Ele ter revelado essa palavra aos nossos corações. Então, meu irmão, imagina os ansiosos. Até Deus ordenar a saída, esse pessoal ficava como, hein? Fazia buraco até na terra. Quantos entre nós, dentro da igreja de Machias, são ansiosos e não sabem esperar? Quantos? Quantos tomam decisões precipitadas por causa da ansiedade? E depois lá na frente dá tudo errado, fala, não, Deus não me ajudou. Por quê, Senhor? Está na cara, você é ansioso, você tomou sua decisão própria. Agora, você que tem que arcar com as consequências. Porque quando Deus manda fazer uma coisa, é Ele que garante. Se Deus te mandar sair daqui e ir a um lugar e lá se estabelecer, Deus vai te garantir lá. Não importa o que o homem fale. Não importa as oposições, nem de homem, nem de potestade maligna. Todos cairão, porque o Senhor é quem garante. Quer um exemplo?
Deus falou para o pai Abraão, te darei a terra de Canaã por herança. Quando Deus levou Israel para Canaã, tinha povo lá? E Deus não tirou todos eles? Israel está onde hoje? Porque Deus falou. Porque Deus garante. Por que Israel não estava em Canaã? Porque Israel tomou decisão própria e se afastou do Deus de Israel. E aí Deus os espalhou sobre a terra porque eles quebraram o pacto. Mas Deus disse que traria eles de volta. E eles estão aonde? Falando a língua dos seus pais. Em Canaã. Porque quando Deus fala, Deus garante. Quantos entre nós ainda não aprenderam o que o rei Davi aprendeu com Deus, a ter paciência? Eu sei que você conhece o Salmo 40. Tem gente até que decora. Salmo 41, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu... Mas Deus ouviu o clamor do rei Davi depois que ele teve o quê? Paciência. Está vendo? Se não tiver paciência, meu irmão, tu está perdido. O diabo gosta quando você não tem paciência. O diabo se alimenta da sua ansiedade. Quando ele vê alguém ansioso, ele logo fica cutucando. Ih, rapaz, você vai ficar aí por quê? Vai ficar aí sentado fazendo o quê, cara? Igreja agora é de portas abertas, já ouvi muito isso. Você tem que sair daí, sai daí, vai embora, fica empurrando. Você tem que sair daí. Não, não tenho, Deus não saiu, o Shekinah dele não levantou. Ah, mas você vai ficar aí quanto tempo? Quanto tempo Deus quiser. Você tem coragem para isso, meu irmão? Hein? Tem? Ficar parado enquanto Deus não mover nada? Tem gente que fala assim para mim, a gente é pastor, a gente ouve. Ah, eu orei, aí Deus não falou nada, então é sinal que pode. Já ouvi muito isso. Eu falei, é mesmo, meu irmão? Você tem certeza? Tenho. Então faz. O silêncio de Deus é talvez fique quieto, fique parado. Porque o silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando em sua vida. Deus pode estar trabalhando na sua vida agora, e você não está vendo nada. E lá na frente tu verá, mas você precisa ficar no ponto em que Deus te deixou, como Deus fazia com Israel. Às vezes tu fica ansioso pra caramba, come muito macarrão, fica nervoso, agitado. O diabo está nos olhando, meu irmão. Quando vê a gente agitado, ofendido, ferido, machucado. Você lembra o que os inimigos de Israel faziam com Israel? Ia para trás do povo para pegar o quê? Os feridos, os machucados, os enfraquecidos. O diabo se alimenta disso, meu irmão. Amém? Tem que ter cuidado. Quantos entre nós ainda não aprendeu isso? Esperei com paciência pelo Senhor. Todo mundo fala assim, Deus inclinou para mim o ouvido, mas esquece que Davi falou que esperei com paciência. Quanto tempo ele esperou, você sabe? Você quer ver um que esperou muitos anos? O pai de João Batista. O anjo chegou e falou assim, as suas orações foram ouvidas no céu. Quanto tempo ele estava orando pela mulher dele ter filho? Eu não sei, eles casavam cedo. Vamos chutar aí 20 anos que ele casou com ela. Ele devia estar com quase 60 anos, meu irmão, quando o anjo apareceu para ele. Esperou não com paciência. Ele abandonou Deus? Não, ele estava lá como sumo sacerdote da 8ª turma oferecendo incenso a Deus. Ele não abandonou a Deus, ele esperou com paciência e Deus inclinou a ele e atendeu o pedido dele. Deu um filho. E esse filho é tão famoso que sem propaganda até a gente conhece ele aqui no Brasil. Olha que coisa. Orgulho da mamãe, né? Vamos dizer assim. Porque Deus, quando abençoa, abençoa mesmo. E olha, quando Deus abençoa, ninguém pode tirar. Ninguém. A palavra de Deus tem um texto que eu nunca mais esqueci. Deus é aquele que prospera sem dor.
Deus não acrescenta dor. Quando Deus abençoa, meu irmão, nem diabo, nem todas as potestades da terra juntas podem te tirar. Seja você pequenininho, grandão, seja 1000, seja 1. Ninguém pode encostar a mão. Se Deus abençoou, abençoado está. Porque a Bíblia diz assim, porque a boca do Senhor o disse. Deus tem boca, gente? A boca do Senhor que diz, então ele tem boca. Quantos ainda não aprenderam isso? O rei Davi, a esperar somente no Senhor, como ele declara de novo no Salmo 62:5, ó minha alma, ó, espera silenciosamente, não precisa ficar falando, meu irmão. Você fica num fala com todo mundo, tudo que acontece contigo, tu fala, liga para o fulano, liga para a fulana, fala com o irmão na igreja, fala no trabalho, conta a sua vida para todo mundo. Davi falou, esperei o quê? Silenciosamente. Difícil de aprender, né? A gente está acostumado a falar tudo para todo mundo, não é? Agora a gente está acostumado até... Tudo que faz, fotografa e põe na internet. Tomou um copo d'água, aquilo é especial, track, bota na internet. Viajou para não sei aonde, track, põe na internet. Gente, vocês estão perdidos, hein? Isso é um controle total da sua vida. Tem gente que sabe exatamente onde tu mora e onde tu está. A polícia prende gente por causa disso. O bandido fica mostrando tudo que faz, aonde está, a polícia foi lá no Salvador e prendeu ele. Pela internet, meu irmão. E às vezes você não tem cuidado. Você fotografa, vê número, vê inscrição, vê nome de rua, você não está nem aí. Mas é a mesma coisa, você não aguarda as coisas em silêncio. Às vezes você tem que ficar bem. Lembra daquela mulher? O filho morreu. Perguntou para ela como é que está. Ela falou o quê? Vai tudo bem. Ela não discorreu o problema dela. Poxa, eu nem pedi filho, veio o profeta aqui, ele me deu filho, isso não é justo, e agora meu filho morreu, estava com não sei o que na cabeça, agora está deitado lá na cama, o que eu vou fazer? Estou desesperada. Ela não fez nada disso. Ela não tirou uma foto, botou na internet, não acredita no profeta não, porque eu pedi, e ele me deu, e depois agora... Fez nada disso. Ela respondeu assim, vai tudo bem. Ela foi falar com o profeta. E o profeta falou o quê? Deus também não fica falando tudo não, meu irmão. O profeta falou assim, Deus me escondeu esse negócio. Deus não quis falar comigo esse negócio. Deus fala quando quer. Deus fala a hora que quer. Um dia, gente, eu já falei isso para vocês, eu estava orando, falando, Senhor, o Senhor tem que me falar isso. Senhor, eu já jejuei, o Senhor não está me falando, Senhor isso, Senhor aquilo. Deus falou assim para mim, Rafael, eu falo quando eu quero. Faz sentido, ele quer Deus, né? Porque se eu falar assim, Deus, fala agora, e ele falar, quem manda sou eu, não é ele. Eu estou invertendo as coisas. Você às vezes está invertendo, nem percebe, eu não percebia. O Senhor precisou falar comigo, Rafael, eu falo quando eu quero. Deus não quis falar para o profeta Eliseu. Por que Deus não falou com ele? Deus sim, tem suas razões. Às vezes acontece uma coisa com a gente e Deus não avisa. Tem várias situações. Não já aconteceu na sua vida? Na minha já. Já aconteceu coisa que Deus falou vai acontecer e já aconteceu coisa que Deus não falou. Por quê? Que silêncio. Você sabe que se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Você precisa ter fé. Você lembra que Yeshua, depois que ressurreto, saiu e foi atrás dos discípulos de Emaús. Foi conversando pelo caminho, maior bate-papo lá de estrada. Quando chegou lá na estalagem, lá onde eles iam dormir, eles incitaram com Yeshua, ele entrou com eles. Quando ele partiu o pão, eles perceberam que era Yeshua.
Quando eles perceberam o que aconteceu, Yeshua desapareceu. Por quê? Porque ele quis plantar fé no coração deles. Olha, eu estou vivo, mas você tem que crer em mim, por isso eu desapareço. Amém? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a comprovação das coisas que não se... Eles nem dormiram, saíram cheios de fé, voltando para Jerusalém para avisar. Ó, mudou. E você também precisa mudar. Quantos ainda não aprenderam isso, né? O profeta Jeremias também aprendeu a esperar no Senhor em meio às lutas. Vamos lá em Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Não vou esperar pelo rei, não vou esperar pelo político, não vou esperar pelo meu vizinho. A minha porção é o Senhor, nele esperarei. Rafael, mas é injustiça. Meu irmão, espera nele. Ele é Senhor, não tem homem maior que Deus, não tem demônio nem potestade maior que Ele é o Senhor, e se você esperar nele, Ele há de estender a sua mão, e Ele há de fazer justiça na sua vida. Mas não confia. Você fica confiando em você mesmo? Nós somos homens, gente. Maldito o homem que confia. Esse texto é engraçado, né? Porque quando a gente lê, a gente olha para o outro, né? Mas não é. Você tem que olhar para você também, porque você é homem. Então, maldito é tu se tu confiar em você mesmo. A gente precisa aprender essas coisas. É necessário paciência para chegar a obedecer, pois quem não sabe esperar com paciência, não alcança o que tem clamado a Deus. Claro que não, meu irmão. Claro que não. O inimigo de nossas almas quer a nossa ansiedade. O diabo quer que você fique ansioso mesmo, desesperado, sem esperança. Desesperado é o quê? Sem esperança. O diabo quer que você fique assim, porque você ficando assim, ele vai sugerir coisas, você vai achar lógica e vai fazer. Lá na frente vai dar errado, mas ele vai fazer você pecar contra Deus, pois ele agirá em nossa ansiedade. É o alimento do diabo, gente, é a nossa ansiedade. Porque se eu estou ansioso, qualquer pessoa que chegar para mim e falar uma coisa, eu faço. Faço ou não faço? Nós fazemos, pois ele agirá em nossa ansiedade. Deus quer a nossa paciência. O inimigo sabe que se estivermos plenamente ansiosos, não conseguimos esperar em Deus. Ninguém consegue. Consegue? Não consegue. Se você estiver ansioso, você não consegue esperar em Deus. E com isso, não obedecemos e não alcançamos o que clamamos. E, consequentemente, o diabo age nos enganando. Ele traz coisa parecida. Você já viu? O diabo traz coisa parecida. Imagina se Yeshua fosse ansioso. Yeshua veio na terra para quê? Para reinar. Ele não fala isso? Eu vim para reinar. O que o diabo ofereceu para ele? Reinos. Reinos, gente, igualzinho. Pelo menos parecido, não é? Ele mostrou todos os reinos da terra, mostrou o Brasil também. Mostrou Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, todos os países. Ele falou, se prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos. Yeshua veio para reinar, imagina se ele é ansioso, o que ele faz? Ele embarca. Lá depois ele ia falar, puxa, não era nada disso, ainda bem que ele é o Filho de Deus e não faz. Mas nós fazemos. Às vezes Deus mostra um marido para você, uma esposa, em vez de você ficar quietinho, você sai falando com todo mundo. O diabo colhe. Como você está ansioso, ele põe um parecido. Aí você, como Deus é bom, abraça aquilo. Lá na frente dá tudo errado. Mas eu esperei. Não esperou, não. Não esperou. Você estava ansioso. Gente, eu estou falando disso porque isso acontece. Vou dizer, isso está acontecendo hoje nas igrejas.
Eu posso falar isso para você de carteirinha, porque Deus me mostrou minha esposa, eu esperei 14 anos com paciência. Às vezes mastigando pedra, chutando pedra, dando cambalhota, gritando, falando, Deus tem misericórdia da minha vida, mas eu esperei. Não esperei? E Ele cumpriu. E muitos não esperam. Porque esperar em Deus significa que você não sabe quanto tempo vai durar. Porque quando Deus falou para mim, eu vou te dar esta moça como esposa, Ele não me disse quanto tempo que eu ia esperar, Ele disse. Porque se Ele dissesse, como é que eu ia ficar? Rafael, tu vai esperar 14 anos, filho. Eu ia virar, eu não sei se eu ia aguentar, eu não sei. Eu não ia aguentar, porque eu já sabia o tempo. Deus conhece a criatura, Ele sabe quem somos nós. Imagina, cara, eu ia fazer as contas, ia falar, cara, eu vou estar velhão. Ué. Eu ia pensar, eu não sei se eu ia conseguir. Mas sabe o que me levou a chegar? Porque eu sempre estava esperando que mês que vem vai acontecer. Sempre. Sempre a esperança me manteve. Quando eu estava com a esperança ficando fraca, Deus falava alguma coisa comigo a respeito. Mandou anjo falar comigo, me mostrou coisas. Aí me renovava a esperança até o dia que eu a encontrei. Mas Deus quer que você fique o quê? Esperando com paciência. Pois é isso mesmo. Por isso que você tem esperança. Agora, você quer ver logo? Você quer matar a esperança. Aí você, primeiro, o diabo é astuto, primeiro que aparece parecido, você embarca. Embarcou, perdeu, porque aí você vai fazer um pacto, não é? E Deus respeita pacto, você fez um pacto. Dá tudo errado lá, Deus não vai fazer nada, porque Deus não quebra pacto. Aí você está numa enrascada, porque se você quebrar o pacto, você vai pecar. Por isso, meu irmão, tem que aprender a esperar. Deus estava ensinando Israel isso, e Deus quer ensinar a igreja a esperar. Olha, muitas pessoas falavam comigo, você tem que montar uma igreja. Eu falei, gente, Deus não mandou fazer isso. Eu não vou fazer, eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Um dia Deus falou comigo aqui, dessa sua casa sairá a luz e iluminará toda a rua. Eu falei, amém. Eu até interpretei errado, mas depois eu vi que era a congregação. Mas aí é da vontade de Deus. Quando é da vontade de Deus, quem garante? Deus. Deu para entender, meu irmão? O homem, quando age por ansiedade, acaba agindo por conta própria, fazendo o que o inimigo quer. Quem tem ansiedade não consegue ficar parado, não consegue ficar esperando, não consegue, gente. Olha, só se tomar aqueles remédios pesados, né? Para segurar, né? Porque não consegue, gente. Ansiedade é terrível. Meu irmão, não deixe teu coração ficar ansioso. Quando você estiver sentindo ansiedade, vai orar, vai ler salmos, vai compreender o que Deus quer, para que o seu coração aquiete. Porque Davi deu ordem ao coração dele, né? Aquiete a minha alma, que o meu socorro vem do Senhor. Não pode deixar a alma ficar ansiosa, não é? Quem tem ansiedade não consegue ficar parado, não consegue ficar esperando. As pessoas com ansiedade têm a tendência de contaminar outros com sua ansiedade. Tem ou não tem? Eu estou ansioso, eu boto o outro ansioso também, meu irmão. É perigoso, por isso dentro da igreja você tem que tomar cuidado. O cara ansioso, ele não vai trazer paz para você, ele vai trazer o quê? Agitação na sua alma. Deu para entender? Por isso temos que ter muito cuidado. Se você estivesse lá com Israel com problema de ansiedade, eu diria para você que você estaria perdido, pois Deus não falava quanto tempo Israel ficaria parado em um lugar. Ele não falava. Ele não falava. E eu vou dizer uma coisa, ele não fala. Todo mundo aqui sabe que Yeshua vem, não sabe? Mas que dia? Deus não muda. Deus mudou?
Em Deus não há sombra de variação nenhuma. Ele não falou para Israel quanto tempo ia ficar parado. Olha lá, Números 9, 22. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas, alçando-se ela, eles partiam. Quanto tempo ia ficar no lugar? Senhor, fala aí para mim. Você vai ver a resposta que ele vai te dar. Deus não fala o tempo. Ele não fala. Nós temos que aprender a esperar com paciência no Senhor. A igreja sabe que Yeshua vai voltar, mas quando vai voltar, não sabe. E se falar, é mentira. Porque Deus não fala o tempo. Você pode ver desde a Torá. Deus nunca fala o tempo. Deus falou assim, olha, ô Abraão, sua descendência será escrava no Egito. Por quanto tempo, Senhor? 2 dias, 3 dias, 5 dias? Ficou no mínimo 300 anos. Escravos. Tem judeu que nasceu e morreu no Egito. Deus não fala o tempo. Deus tem um modo de agir. Deus não me falou o tempo que eu ia encontrar minha esposa. Ele falou que eu ia encontrar, mas não falou o tempo que eu ia encontrar. Deus falou, Yeshua vai voltar. Yeshua falou que vai voltar. O anjo falou que Yeshua vai voltar, mas não disse o tempo. Qualquer um que falar, Deus me falou o tempo, é mentiroso, porque Deus não fala. Você pode ler a Bíblia toda, você vai ver que Deus não fala. Ah, Rafael, Deus pode falar? Pode, ué, se Ele quiser. Ele é Senhor. Mas, biblicamente, Ele não tem falado. E Deus não é... Em Deus não há sombra de variação alguma. Então, os discípulos sabiam que o reino, inclusive, o reino de Israel será restaurado. Mas Yeshua não revela e diz o tempo, não. Olha só lá em Atos 1, de 6 a 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E Yeshua não disse que o reino de Israel não vai ser restaurado. Ele confirmou, porque ele não disse não, então o reino de Israel será restaurado. Ah, Rafael, já está restaurado. Não, não, senhor. É reino. Israel é o quê? Parlamentarismo. Israel não quer parlamentarismo. Israel pedia a Deus um rei. Então, o reino será restaurado. Ainda não foi. E olha o que Yeshua fala. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não adianta você perguntar o tempo. Ele não vai te dizer. Você pode notar que as coisas estão acontecendo. Israel já é a nação em Canaã. Já está preparada para o reino, não está? E quando que o reino de Israel vai ser restaurado? Eu sei. Quando Yeshua voltar, que é o rei. Mas que dia? Aí eu não sei. Que horas? Também não sei. Rafael, fulano de tal, disse que Deus falou para ele o dia. Mentiroso, porque Deus não fala o dia. Yeshua falou aqui, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não cabe a nós o tempo. Cabe a nós o quê? Obedecer e ter esperança. E esperar com paciência. Está agora preparado? Para andar com Deus, é necessário aprender a esperar, aprender a fé, a paciência e a obediência. Precisa disso, senão você está perdido. Para isso, Deus vai te provar. Deus prova o homem. Deu para entender? Deus pode estar te provando hoje, você nem sabe. Você acha que é o fulano de tal culpado, mas é Deus que está provando o seu coração. Sabia disso, meu irmão? Porque Deus malha ferro com ferro, ouro com ouro, homem com homem. Não, mas aquele cara não presta, aquele cara, eu sei, ele pode não prestar, mas Deus não permitiu?
Por que Deus permitiu? Para te provar. E o que Deus quer provar na sua vida? Eu sei. Obediência. Fé. Paciência. Lembra de Jó? Tem gente que não gosta nem de ler o livro de Jó, né? Fica pensando, e se Deus fizer comigo como fez com Jó? Ué, se fizer, glória a Deus. Você pode dizer isso? Se fizer, glória a Deus? Você está na mão do Todo-Poderoso. Ele restituiu 2 vezes mais a Jó. Sabe por quê? Porque Jó foi fiel a Deus. Olha, ele foi tão fiel que Deus falou assim: Jó, sacrifique e ora pelos seus amigos, porque senão eu não os perdoarei. E quando Jó foi orar por eles, Deus abençoou 2 vezes mais Jó. As filhas de Jó foram 2 vezes mais bonitas. Está disposto a andar com Deus, meu irmão? Hein? Olha aí, ó. Precisa de paciência, precisa de fé. E Deus vai, e obediência, e Deus vai provar você. Olha o que o irmão de Yeshua, Yaakov, diz. Rafael, que Yaakov é esse, irmão de Yeshua? É Tiago. Eu não sei como virou Tiago. Né? Como é que Yaakov virou Tiago. Mas é Tiago 1, de 1 a 4. Eu acho que é 1,14, eu acho. Yaakov, servo de Deus, é 1. E do Senhor Yeshua Hamashia, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma, porque Deus, se você for aprovado com paciência, com fé, Ele te dará tudo que é necessário e tu comerás do bem dessa terra, porque Deus não mente. O homem mente, Deus não. Paulo também fala sobre as provações em Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Você precisa ser paciente, está muito impaciente, filhinho. Você precisa ficar quietinho, caladinho, na sua. Você fica com a boca aberta aí. Não pode, meu irmão. Às vezes tu tem que ter paciência, fica quieto. Ah, Rafael, mas eu não aguento. Mastiga a cenoura. Sem cozinhar. Dura, né? Para dar tempo para você, você pensar. Porque gasta tempo. Teve um casal que estava eu e Nenel no Rio, e o meu filho era muito pequenininho, estava incomodando, a gente não estava conseguindo conversar. Aí ela falou, eu tenho uma técnica. Aí pediu um pão francês para o garçom lá, o garçom trouxe, entregou para a criança ficou lá ocupada com o pão francês, quietinha, não foi, Nenel? Gabriel não lembra disso, mas ele ficou lá, é isso que eu estou te falando, ficou tranquilo, parou de chorar, parou de querer sair da cadeirinha, ficou lá com aquele pão, ó, eu fiquei até preocupado, meu Deus, que pão bom, hein? Ficou lá naquele pão, é por isso que eu falo para comer cenoura. Come uma cenoura, você cozinhar, que você vai ficar mais tranquilo. Você não pode ter ansiedade, meu irmão. Ansiedade, o diabo gosta. Ansiedade, revolta, o diabo se alimenta disso. Você está entendendo, meu irmão? Às vezes as coisas não acontecem na sua vida, porque às vezes Deus vai te provar e você fica ansioso. Desanda a falar com todo mundo, desanda a brigar, desanda... Ah, isso é injustiça. Meu irmão, fica quieto, porque onde há injustiça, Deus traz justiça. Você não quer ver o braço do Senhor operando? Pois é, meu irmão. Deixa, fique quieto, com paciência, quieta a tua alma. Faz igual Davi, dá uma ordem. Meus irmãos têm de... Não, já li. Tribulação, sabendo que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a experiência, ó.
Você começa a ficar experiente nas coisas de Deus. E a experiência te leva o quê? A esperança, claro. Você começa a ter experiência com Deus, porque você teve paciência, aí Deus move, aí você começa a ter o quê? Não, Deus é Senhor, tenho esperança. Agora eu sei, porque Deus faz mesmo, porque eu sou testemunho de que Deus faz. Não é verdade? Por quê? Porque tu teve o quê? Paciência para esperar. E a esperança não desaponta, nunca. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Por que ele fala que a esperança não desaponta? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Porque, presta atenção, é uma escadinha, vamos dizer assim. Eu obedeci, esperei com paciência, o Senhor agiu, logo meu coração se alegrou. Porque o amor de Deus foi derramado em meu coração. E aí agora você pode falar com as pessoas e dizer que o Senhor é Deus em sua vida. Você pode dizer que você esperou e Deus atendeu o pedido do seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Porque Deus não desaponta o homem. Não é Deus que desaponta o homem. Às vezes a gente fica, Deus me dá isso, me dá aquilo, Deus não faz, não fala. Gente, o culpado é você, sou eu, não é Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Se Deus der uma ordem agora, a respeito de qualquer um de nós aqui, a ordem dele acontece exatamente como ele mandou. Não importa, não tem demônio, para com isso, que demônio tal cai. Porque não tem ninguém maior que Deus. Quando ele abençoou Abraão, a palavra diz, não tendo ninguém maior que Deus, Deus jurou por si mesmo, porque não tem maior que ele. E o que aconteceu? Tudo que ele jurou para Abraão, está acontecendo e há de acontecer. Até você é juramento de Deus a Abraão, sabia disso? Abraão, tu serás pai de povos e nações. Na época de Abraão nem existia brasileiro. Abraão vai ficar até espantado. Senhor, até brasileiro, de onde vem esse povo? Abraão, tu não sabe, lá da América. Onde é a América, Senhor? Lá do outro lado, tu não conheceu. Sério? Você é fruto do juramento de Deus ao pai Abraão. Quando Deus jurou ao pai Abraão, você estava catalogado lá. Esse cearense está lá. Esse mineiro também, inclusive os mineiros. Os carioca também. Os paulistas também. Só que o pão de queijo é de Minas. É brincadeira, gente. Mas nós estávamos no coração de Deus. Todos nós. E às vezes nós não compreendemos essas coisas. E precisamos entender. Você, meu irmão, precisa de paciência, porque Deus lhe dará no tempo certo aquilo que é necessário para a sua vida. Porque Deus não abandona os seus. Ele jamais vai lhe abandonar. Você pode até abandonar ele, mas ele te abandonar, nunca. Nunca, mas nunca mesmo. Paulo também fala das provações, já lemos. Inclusive, falei do pai Abraão, alcançou a promessa de Deus, porque foi provado e aprendeu a esperar. Aprendeu a fé, a esperança e a paciência. Veja em Hebreus 6, de 12 a 15. Para que vós não façais negligente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez promessa a Abraão, como não tinha outro maior com quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa.
Às vezes, muitos não alcançam porque não têm paciência para esperar. Sobre a obediência, porque Deus ensinou isso a Israel e a obediência, Yeshua, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, também fala para a igreja, lá em Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos digo? Não adianta chamar de Senhor, meu irmão. Senhor e Yeshua, eu te amo, não adianta nada. Isso tudo é bobagem. Se você não obedece. Lembra que Deus falou que melhor é obedecer do que sacrificar? Então, se você não obedece, nem o sacrifício de Yeshua para você tem valor, porque tu não obedece. E isso é sério, não é verdade? Isso é muito sério. É óbvio que não adianta chamar Yeshua de Senhor e não obedecê-lo. E o que Yeshua quer que façamos? Simples, a vontade do Pai que está no céu. Veja lá em Mateus 7,21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não adianta nem chamar ele de Senhor. Adianta? Parece respeitoso, né? Mas se tu não obedece, não adianta nada. E qual é a vontade do Pai que está no céu? Yeshua nos responde em Mateus 5, 17 e 20. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio destes mandamentos, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O que Yeshua quer dizer com justiça ser maior dos escribas e fariseus? Os escribas e fariseus estavam sentados na cadeira de Moisés. Eles eram os pastores da época. Só que eles conheciam as leis de Deus, mas não as obedeciam. Como é que a minha justiça vai ser maior do que a dos escribas e fariseus para que eu entre no reino dos céus? Eu tenho que conhecer, a minha justiça fica igual. E eu tenho que estabelecer, a minha justiça fica maior. Porque o apóstolo Paulo falou o quê? Anulamos a lei pela fé? Não. Antes a estabelecemos. Romanos 3,31. Não é? Paulo também fala da vontade do Pai que está no céu, em Romanos 2,13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A gente não vê muita gente falando sobre esse texto, mas está escrito lá em Romanos 2,13. E Jacob, irmão de Yeshua, também fala sobre este assunto, em Tiago 1, de 22 a 25. E sede cumpridores da lei. Aqui eles botaram palavra, mas a tradução exata é da lei. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da lei e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Você sabe o que ele quer dizer com isso, gente? Vocês entendem? Pensa num espelho. Você olha hoje no seu rosto. Olha amanhã, você vê mudança? Então, o que ele está dizendo? Aquele que é só ouvidor da lei de Deus e não cumpridor, é igual você olhar no espelho, não muda nada na sua vida. Mas, você sabe que coisa interessante é isso? Você, de fato, muda, só que você não vê as mudanças. É ilusório, é uma ilusão. Se você ouve a palavra de Deus e não a obedece, você está iludindo a si mesmo. Amém, meu irmão? Ouviu o que eu falei? Por isso que ele faz comparação com o espelho. Porque o espelho é uma ilusão. Porque eu fico olhando no espelho todo dia, não vejo mudança na minha fisionomia. Mas, na verdade, está mudando. Ou seja, eu estou diante de uma ilusão. Então, se você ouve um mandamento de Deus e não os bota em prática, você está se iludindo a si mesmo como espelho. Amém? É por isso que Tiago fala isso. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Ó.
É uma ilusão, você esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a lei de Deus, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no que fizer. Isso aqui é a palavra de Deus ou não é? Pouco amém, né? Pouco amém. Palavra aqui neste texto faz referência à lei de Deus. Nós não somos salvos pela lei, sim pela graça. Porém, Paulo nos esclarece esta relação entre lei e graça e fé em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Nós não somos salvos para pecar, meu irmão. Nós somos salvos para a justiça. E o que é pecado? 1 João, transgressão da lei de Deus. Por isso que tem gente na igreja que não sabe o que é pecado. Você pergunta, o que é pecado? Errar o alvo. Que alvo? Fica nessa confusão aí. Amém? Esta é a vontade de Deus para nós, esperarmos com paciência nele e obedecê-lo, pois se salvos pela graça, é para andarmos em justiça. Porque se não for assim, o que irá acontecer conosco, Yeshua já nos esclarece em Mateus 7, de 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Está falando com quem? Quem profetiza em nome de Yeshua? Não está falando do mundo aqui não. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, está chamando Yeshua de Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Quem expulsa demônio em nome de Yeshua? Nós, igreja. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha que coisa. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a... E o que é iniquidade? Transgressão da lei de Deus. Vem do anomos, no grego. A, nomos é lei. A é um prefixo de negação, aquele que nega a lei. E o que tem dentro da igreja hoje? Negação da lei. Por isso, termino hoje com o que Deus requer de nós em Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem. Quem é homem aqui? Todos nós. Tem homem fêmea e homem macho. Olha só. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ou seja, cumpra mandamento, e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. E se obedecemos a Deus, nós comeremos do bem dessa terra, como falou Deus em Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Shabbat Shalom. Não é difícil, é?